Na tarde de 14 de maio de 1940, cidadãos de Roterdã, na Holanda, olharam para o céu ao ouvirem o zumbido dos bombardeiros alemães se aproximando. Através da espessa e nociva fumaça que subia dos prédios em chamas, eles podiam apenas distinguir as formações maciças de Heinkel AE-100 e 11, a infame insígnia preta Balkenkreuz, destacada contra suas partes inferiores brancas. No próximo quarto de hora, mais de 1000 bombas de alto explosivo esmagariam os holandeses em submissão, assassinando mais de 700 civis e devastando uma cidade inteira, destruindo friamente sua breve resistência diante da tirania nazista. Quando a poeira baixou, questionamentos surgiram sobre como essa atrocidade, que comandantes alemães alegaram ser acidental, ocorreu. Piores eram as teorias de que era um ato deliberado destinado a forçar a capitulação holandesa. Esta é a história do bombardeio da cidade de Roterdã. Bem-vindo ao Wars of the World 1945. No início de maio de 1940, Polônia, Dinamarca e Noruega já estavam sob o domínio nazista, tendo sido esmagadas pelas táticas geniais do Blitzkrieg alemão, uma combinação brutal de mobilidade blindada ultra-rápida e unidades de infantaria de elite apoiadas por supremacia aérea. Adolf Hitler agora voltou seus olhos para os Países Baixos, a Holanda, a Bélgica e, finalmente, a França. A vitória seria alcançada através da implementação do Fall Gelb, ou Caso Amarelo, também às vezes referido como o Plano Manstein, em homenagem ao general Feldmarschall Fritz Erich Georg Eduard von Manstein da Wehrmacht, que o planejou. Focando em uma investida no sul da Bélgica, o Heeresgruppe A de Manstein forneceria o principal impulso da invasão, com 5 divisões Panzer avançando através de uma seção fracamente defendida das Ardenas. O Heeresgruppe B, liderado pelo general Fedor von Bock, também lançaria um forte ataque diversificado através do norte da Bélgica e dos Países Baixos, atraindo a maioria das forças defensoras britânicas e francesas para onde esperavam o ataque alemão. Ao alcançar rapidamente o canal, o Heeresgruppe A e B cercaram e prenderam as forças aliadas na Bélgica e no norte da França, forçando os britânicos a evacuar de Dunkirk na famosa Operação Dynamo e deixando a França vulnerável a uma invasão alemã completa. Os franceses foram derrotados em apenas 6 semanas. A Operação Fall Gelb teve início no começo do dia 10 de maio, com os primeiros grandes ataques aéreos da Luftwaffe aos aeródromos e portos holandeses, devastando boa parte dos poucos aviões ofensivos do país. Pouco depois, o céu estava cheio de cerca de 700 paraquedistas alemães da elite Fallschirmjäger, encarregados de cair diretamente sobre as posições holandesas e capturar os importantes aeródromos, ferrovias e pontes vitais para o rearmamento, abastecimento e reforços. Horas de intensos combates corpo a corpo se seguiram, com ataques precisos dos bombardeiros Junkers, Ju-87 Stuka, destruindo as posições defensivas holandesas mal preparadas e esgotando defensores, homens e materiais críticos. Apenas 6 curtas horas após o primeiro paraquedista ter pousado, a estratégica ponte Moerdijk estava nas mãos dos alemães, assim como o principal aeródromo em Walhaven e aqueles em Valkenburg e Ockenburg. Ao final do dia, as defesas holandesas estavam em desordem, mas não foi uma tarefa fácil para o Fallschirmjäger. Alguns perderam sua zona de queda, outros caíram nos portos do Val e se afogaram, ou caíram nos destroços ardentes de bombardeios anteriores, sendo queimados vivos. Durante os próximos 3 dias, intensos combates se espalharam pelo país,
conforme mais unidades alemãs chegavam. Apesar de terem inserido paraquedistas em Roterdã, a segunda maior cidade da Holanda, eles não conseguiram desalojar os defensores holandeses, que estavam cautelosamente otimistas com um possível reforço britânico. Frequentemente referido como um lobo em pele de cordeiro, o notório Heinkel Re-111 foi amplamente utilizado em todas as frentes do teatro de operações europeu, causando infamemente destruição e devastação dos céus acima da Grã-Bretanha, durante o Blitz de 1940 a 41. Com uma velocidade máxima de 270 milhas por hora, ou 440 km por hora, e uma altura máxima de serviço de pouco mais de 21 mil pés, o Heinkel de 2 motores foi designado como um bombardeiro médio e pilotado por uma tripulação da Luftwaffe de 5 pessoas, piloto, navegador, bardeiro, operador de rádio e 2 metralhadores. Apesar de estar repleto de até 7 metralhadoras leves, 2 em cada nariz e cintura da fuselagem, uma montada em uma posição dorsal aberta e outras 2 na gôndola ventral. O bombardeiro era surpreendentemente vulnerável a ataques de aviões de caça, dependendo mais de sua estrutura aérea blindada e da obstinada capacidade de retornar à base em todos os tipos de condições fragmentadas, estilhaçadas e despedaçadas. A variante do Heinkel usada durante as operações Fall Gelb tinha uma ampla gama de capacidades de transporte de armamentos, sendo o mais padrão 32 bombas de 50 quilos ou 8 bombas de 250 quilos. No entanto, também poderia ser equipado com minas antinavio, bomba externa de 1.800 quilos ou até mesmo de 2.500 quilos. Nivelar o peso de decolagem tem uns loucos 13.500 quilogramas. Durante a guerra, o Heinkel Re-111 foi atualizado para diversas especificações e funções, incluindo bombardeiro de torpedo, reconhecimento de longo alcance, bombardeiro noturno, transporte de paraquedistas e até carregou a última bomba, V1, para Londres, antes da produção cessar em 1944, com mais de 7.000 unidades fabricadas. Terça-feira, 14 de maio de 1940, terminaria com a obliteração de 11.000 casas, 19 igrejas, 23 hospitais e 62 escolas, tudo em apenas 13 chocantes minutos. Mas por que tal destruição desenfreada foi considerada necessária? O incêndio no Reichstag poderia ter sido evitado ou foi um ato premeditado pelos nazistas para demonstrar seu poder? Na noite do dia 13, a rainha Wilhelmina e o governo holandês finalmente fugiram a bordo de destroyers britânicos rumo a Londres. E por volta das 10h30 da manhã seguinte, um oficial alemão chegou a Roterdã com uma bandeira branca, trazendo uma carta exigindo a rendição da cidade. O general lieutenant da Wehrmacht, Rudolf Schmidt, comandante do 39º Corpo de Exército, que realizava o assalto, redigiu a carta e a entregou ao coronel Peter Wilhelmus Charroux, responsável pelas forças holandesas durante os 3 dias anteriores de batalha. Afirmava audaciosamente, citação, a contínua oposição à ofensiva das tropas alemãs na cidade aberta de Roterdã me força a tomar medidas apropriadas caso essa resistência não cesse imediatamente. Isso pode resultar na completa destruição da cidade. Eu lhe peço, como um homem de responsabilidade, que se esforce ao máximo para evitar que a cidade tenha que pagar um preço tão alto. Se dentro de 2 horas, após a entrega deste ultimato, nenhuma resposta oficial for recebida, serei forçado a executar as medidas mais extremas de destruição. Fim da citação. Esta referência a medidas extremas de destruição foi passada para Schmidt como uma ordem direta de seu superior, o general Feldmarschall Georg von Küchler, comandante do 18º Exército, afirmando sem sombra de dúvidas, citação, a resistência em Roterdã deve ser quebrada por todos os meios disponíveis, se necessário, ameaçando destruir a cidade e depois cumprindo a ameaça. Küchler
estava plenamente ciente de que suas forças tinham que ser liberadas do impasse em Roterdã para poder apoiar a invasão da França, e também que uma tomada oportuna dos Países Baixos permitiria o uso de seus aeródromos para operações contra a Grã-Bretanha. Com tudo isso em mente, bem como a pressão de seu próprio superior, Kürschler queria uma resolução rápida para a batalha, independentemente das consequências para a população civil ainda dentro da cidade, incapaz de evacuar. No entanto, Kürschler não era o único que exigia a capitulação da cidade. Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring, um dos principais homens de Adolf Hitler, estava ansioso para demonstrar ainda mais o puro poder e domínio da Luftwaffe, e uma demonstração de força, como a destruição de uma cidade inteira, especialmente uma que estava no caminho da Alemanha nazista, seria uma oportunidade perfeita. Essa teoria é debatida entre os historiadores. Nos julgamentos de Nuremberg em 1945, Göring negou conhecimento das negociações de rendição e refutou que o bombardeio foi um ato deliberado para forçar a submissão holandesa. A destruição de grande parte dos arquivos e documentos originais da Luftwaffe dificulta determinar quem ou que tipo de suporte aéreo foi realmente ordenado. Ao receber o ultimato de Schmidt, Charroux recusou-se a ser coagido. Em vez disso, tomou seu tempo para redigir uma resposta, reclamando sobre formalidades, citação. Antes de considerar seriamente sua proposta, a carta deve ser devidamente assinada e mencionar seu nome e posto. Fim da citação. Charroux parecia estar ganhando tempo, possivelmente para evacuar a cidade ou na esperança de que aliados chegassem logo. Independentemente disso, Schmidt recebeu essa resposta um pouco depois do meio-dia, transmitindo via rádio para a Luftwaffe, citação: bombardeio de Roterdã adiado por causa das negociações de capitulação. Relate o novo status de decolagem, fim da citação. Mas já era tarde demais. Os bombardeiros já estavam no ar e, tendo recolhido suas antenas de rádio, já estavam inacessíveis. "90 Heinkel, AE 111S do Kampfgeschwader da Luftwaffe, apropriadamente chamado de das Totenkopfgeschwader ou Esquadrão Caveira, estavam se aproximando do sul e do nordeste carregados com uma mistura de bombas de alta explosão de 50 quilos e 250 quilos. Por volta de 13h20, enquanto o general-lieutenant Schmidt entregava seu segundo ultimato de rendição aos negociadores holandeses, ele ouviu o zumbido pesado dos bombardeiros acima. De repente, percebendo que eles não haviam recebido seu comando de abortar, ele proclamou: "Meu Deus, isso é uma catástrofe!" Um último recurso de emergência havia sido acordado durante o briefing do ataque. As tropas no chão deveriam disparar sinalizadores vermelhos no ar para afastar os bombardeiros, independentemente de ordens anteriores. Schmidt rapidamente orientou seus homens a dispará-los. A fumaça da cidade em chamas e os bombardeios de artilharia pairavam densos no ar, limitando a visibilidade dos bombardeiros, que voavam a pouco mais de 2.000 pés e obscurecendo o arco dos sinalizadores vermelhos. A ala direita de 54 Heinkels, liderada pelo Oberst Walter Lackner, aproximou-se do nordeste, alheia ao caos abaixo, e iniciou seu ataque de bombardeio. A outra ala de 36 bombardeiros, comandada pelo tenente Herbert Roene, iniciou sua corrida, mas no último minuto, Roene viu um sinalizador vermelho abaixo e abandonou o ataque, com apenas 3 de seus Heinkels lançando suas munições. Infelizmente, o bombardeio de Lackner já havia causado devastação mais que suficiente. Em apenas 13 curtos minutos, 1.150 bombas de 100 libras e 158 bombas de 550 libras foram lançadas em Roterdã. Uma névoa começou a cobrir o céu ocidental e, à medida que se aproximava, transformou o glorioso dia de primavera em uma escuridão sombria de meados de novembro. E enquanto estávamos lá, olhando para o céu e sem entender o que estava acontecendo,
um floco de papel caiu, e outro, e mais. Alguns estavam chamuscados nas bordas, outros tinham flores ou impressões como papel de parede. Não há uma única rua de pé neste bairro, nada além de montes de escombros. É como se um enorme rolo compressor tivesse passado por uma grande parte de Roterdã e achatado tudo. Estes são apenas alguns relatos que relembram o terrível bombardeio de Roterdã. O primeiro de um civil em Utrecht, que testemunhou as chocantes consequências quase 50 quilômetros de distância. A cidade havia sido destruída. 642 acres, ou 2,6 quilômetros quadrados de civilização se foram, e Roterdã assinou sua rendição às 4:20 daquela tarde. De uma população de 620 mil, quase 80 mil foram instantaneamente deixados sem casa. Mais de 700 mortos e muitos feridos ou mutilados permanentemente devido às baixas em massa. O número inadequado de abrigos civis contra bombas, aliado à natureza inesperada e à ferocidade do bombardeio, pegou os civis de surpresa. Quase imediatamente surgiu a questão do que fazer com os destroços, os restos humanos, a carcaça queimada de uma cidade que já foi magnífica. Roterdã estava queimando incontrolavelmente e logo se transformou em um enorme incêndio autossustentável que devastou tudo em seu caminho, derretendo corpos e destroços em uma tragédia inidentificável. Civis foram mobilizados em grupos de trabalho, vasculhando os escombros em busca de sobreviventes e recolhendo os mortos, uma tarefa macabra que parecia não ter limites para o seu horror. Em uma ocasião, os homens foram solicitados por um clérigo para procurar 3 jovens empregadas que haviam se refugiado em uma cripta sob uma igreja. Os homens removeram escombros, abriram a porta quente e foram atingidos por um calor intenso e um forte cheiro. As 3 meninas estavam mortas, sentadas em um banco. Um membro da equipe prendeu a respiração, entrou correndo e tentou puxar uma das meninas, mas ela havia se liquefeito dentro do cofre superaquecido. Fim da citação. Os mortos foram levados para o cemitério geral de Kruiswijk em carrinhos de mão, táxis, ônibus, caminhões de lixo e até carrinhos de mão, onde foram empilhados em preparação para o enterro em valas comuns, com suas identidades sendo em grande parte desconhecidas e seus corpos incompletos. No cemitério, havia uma vala comum de 561 civis, enterrados entre 19 de maio e 5 de junho de 1940, que incluía 125 mortos não identificados, listados apenas como homem, mulher ou ser humano. Mais 2 valas comuns foram abertas depois e as 3 continuam intactas até hoje. Algumas famílias tiveram a sorte de enterrar seus entes queridos em sepulturas individuais ou jazigos familiares. Contudo, isso não consolou a tristeza. Uma mulher descobriu que havia muito pouco que ainda era reconhecível de seus 7 parentes e um vizinho, e ela só conseguiu enterrar 8 pares de pés irreconhecíveis em um único caixão. Por meses após o bombardeio, restos carbonizados foram encontrados por toda a cidade, sob os escombros ou enterrados em porões que se tornaram armadilhas mortais. O restante era recolhido e transferido para valas comuns em carrinhos de mão. O Conselho Sênior e as autoridades de Roterdã decidiram demolir o que restava da cidade e recomeçar, mantendo apenas o moinho de Torre do Nord do século XVII, a prefeitura e a medieval igreja de São Lourenço. O bombardeio alemão em Roterdã foi uma tragédia colossal, ainda mais repugnante por ser evitável, servindo como um epitáfio assustador para os horrores da dominação e agressão nazistas desenfreadas. Contudo, durante a guerra, o destino seria cruel com a cidade novamente. Em 31 de março de 1943, uma incursão foi realizada contra os alemães ocupantes em Roterdã por 33 bombardeiros B-17 Flying Fortress das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas as péssimas condições climáticas sobre o estaleiro-alvo fizeram com que eles soltassem suas bombas de 1.000 libras antes do previsto. Quase 100 toneladas de explosivos foram lançadas
em áreas predominantemente civis, nomeadamente nos bairros operários de Bospolde e Tussendijken, matando 417 civis e destruindo mais de 2.600 casas, deixando cerca de 16.500 pessoas desabrigadas e mais uma vez submetendo os cidadãos de Roterdã a um castigo bárbaro vindo dos céus.